dúvidas, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio para conversar um pouco mais sobre técnicas de escrita. Hoje não irei necessariamente falar sobre construção de universo, mas sim construção de história. Você conhece o Mice? Sabe mais ou menos como ele funciona? Não? Quer saber mais? Então sim, bora! Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Mice. Uma coisa interessante sobre ele é que é uma técnica que você usa para avaliar a sua construção de história, mas não depois que você escreveu, mas sim antes de escrever. Quando a gente fala sobre construção de plot, construção de história, muitas vezes a gente diz que, claro, existem técnicas diferentes, formatos diferentes, premissas diversas, então existe o jeito certo e errado? Não, vamos dizer que o jeito certo de escrever é quando a sua história você passa com as informações que você quer que passe, com os sentimentos que você quer que passe, com a mensagem que você quer que passe. Se não aconteceu isso, você escreveu errado. Então não existe o certo e o errado, existem maneiras diferentes que podem dar mais certo e maneiras que podem dar mais errado. E quando a gente fala sobre o Mice é uma dessas outras diversas estruturas de escrita que tem como objetivo construir uma narrativa mais coesa de uma maneira um pouco mais bem organizada. O Mice, como vocês podem ver, significa 4 palavras diferentes, onde tem o M, o I, o C e o E. Essas letras correspondem a M de Milieu, I de Inquiry, C de Character e E de Event, que são as 4 iniciais que correspondem à palavra Mice. Obviamente, cada uma dessas premissas existe uma ideia diferente, mas basicamente o que tem todas elas em comum é o seguinte: quando você constrói uma história, você precisa ter mais ou menos entendimento qual que é a mensagem que você quer passar. A mensagem, obviamente, existem diversas, mas a mensagem que eu quero dizer nesse quesito do Mice seria: qual é o carro-chefe da sua escrita? Não estou falando de gênero, não estou falando de subgênero, não estou falando de formato. É um tanto complicado para aqueles que estão começando a escrever, mas quando eu digo carro-chefe, significa qual é o principal acontecimento que move a importância da existência dessa história. Seria, por exemplo, um personagem? Seria um evento? Seria o quê? Então existem diversas características, sendo elas uma para o Milieu, outra para o Inquiry, outro para o Character e outro para o Event. São 4 estruturas diferentes que existem uma premissa diferente e construções diferentes. Eu não vou abordar todas elas de uma maneira bem aprofundada, porque o mais importante é você entender mais ou menos como funciona cada uma das estruturas de uma maneira geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de escrita, não apenas de construção de world building propriamente dito, construção de enredo, personagens, obviamente usando o world building como a sua principal ferramenta de construção, mas se você gosta desse tipo de análise de estrutura, de ferramentas, deixa aqui nos comentários. Eu estou querendo fazer uma reestruturação no canal, não obviamente fugindo do world building, mas eu quero deixar um conteúdo bem mais completo para vocês. Então, se vocês gostam de conteúdo de escrita, trazendo outras ferramentas, eu posso começar a trazer mais conteúdos do que simplesmente no último episódio do mês, que eu foco mais nesse conteúdo de escrita. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal e já deixa nos comentários que vocês querem mais desse tipo de conteúdo de escrita. Então, eu posso trazer, talvez quinzenalmente, ou até mesmo uma vez por semana, técnicas, premissas, construções diferentes para ajudar a sua construção de escrita. Então, pessoal, como que funciona a estrutura Mice para a construção da sua história? Basicamente funciona dessa forma: você abre a problemática e resolve a problemática. Como assim? É só isso? Mais ou menos. Quando a gente fala sobre o Mice, a gente imagina só como se fosse um parênteses gigante nas contas de matemática, onde nós temos uma ordem correta para ir para lá e para cá a partir das estruturas que você quer fazer. Então, da mesma forma que na matemática você tem aqui as contas que vão sendo resolvidas nessa ordem, obviamente que podem ser mudadas de acordo com as outras regras da matemática, a gente considera que quando você vai construir a sua história, você abre um Mice, por exemplo, um Mice de personagem, e você fecha o Mice de personagem.
Você faz toda a construção, todo o desenvolvimento, todo até chegar na finalização. Você pode abrir mais do que um mice dentro da sua estrutura? Pode. Você abre um mice, abre um evento, fecha o evento, fecha o personagem. Eu posso fechar o personagem antes do evento? Poder até pode. Mas de uma maneira assim como o cérebro funciona, é interessante se você abriu o personagem com primeira problemática, fechá-lo no final depois de outros é de preferência porque se você colocou aqui no começo o seu personagem principal como aquela estrutura do carro-chefe, os seus leitores vão querer saber o final da sua história no personagem. Se você resolve a problemática do personagem no meio da história, o restante fica um tanto complicado, porque eles meio que perdem um tanto do interesse. Então, de uma maneira geral, se você abriu o personagem, você fecha o personagem. Abriu o evento, fecha o evento. Abriu o melee, fecha o melee. Abriu o Inquire, fecha o Inquire. Beleza? Mas caso você queira abrir mais do que uma estrutura de mice, você, por exemplo, abre personagem, abre Inquire, fecha personagem. Beleza? Então, essa é mais ou menos a estrutura básica de como funciona a logística de produção do mice. Agora, como que funciona cada um dos mices numa ordem, vamos dizer assim, utilizando o próprio mice? O M é o melee. O melee, ele funciona mais ou menos como aquela base que a gente usa aqui mesmo no Craftando Mundos e na construção de world building. É você usar o carro-chefe da sua história, uma política, uma economia, uma cultura, uma sociedade. Nesse caso, estamos falando de world building, estamos falando no caso de PEX. Então, mais ou menos o melee funciona mais ou menos como uma questão de ambientação, o ambiente. A problemática da sua história é um acontecimento político, é um acontecimento econômico, é um acontecimento cultural, social, onde tem todos esses fatores envolvidos na transformação da geografia, da modificação do... Então, de uma maneira geral, o M de mice corresponde a ambientes, quando o seu carro-chefe corresponde à geografia, à política, economia, sociedade, cultura. O I pode ser Inquire, algumas pessoas chamam de Investigation, que também daria I pelo I, que é mais ou menos a mesma coisa. É onde que a problemática, ela o problema impulsiona, ou seja, aconteceu alguma coisa. Um mistério não resolvido, algum acontecimento que requer essa movimentação de investigação para a resolução de um problema específico. Obviamente, esse problema pode estar relacionado, por exemplo, a um personagem? Pode estar envolvendo um problema relacionado a uma política? Pode estar a um evento? Pode. Porém, como esse ar de investigação, esse ar de mistério já está mais dentro desse quesito, o Inquire ou Investigation, ele corresponde a uma plot, uma estrutura que tem como objetivo resolver um problema. De uma maneira muito clássica, todas as histórias de uma maneira assim, não todas, mas de grande parte, Sherlock Holmes, seja ele o filme, seja a série, seja o livro, mas de uma maneira mais clássica o livro, nós temos uma problemática que é resolvida no final. Então nós abrimos o Inquire e fechamos o Inquire no final. Se por acaso acontece a resolução na metade do episódio, alguma coisa fica faltando, alguma coisa falta, que é, talvez quando acontece isso, na verdade não aconteceu ou está abrindo um novo mice que vai extrapolar aquele episódio. Então se por acaso eu vou lá, desenvolvo alguma coisa, temos aqui o nosso Inquire aberto, fechou aqui, normalmente, antes de fechar, se vai ser no meio do episódio, antes de fechar, ele já vai e abre um próximo. Pode ser um outro Inquire, pode ser um personagem, pode ser um evento, pode ser um melee, não tem problema. Mas ele abre antes de fechar. Para quê? Para acontecer essa transição de uma maneira mais tranquila, para que agora, até o final desse episódio, ou o início do próximo, ou o que for,
você utiliza como uma forma de transição. Agora, o seed character é quando, de uma maneira geral, várias histórias eles usam como o seed character como a principal fonte do Mice, que é os personagens. Transformação do personagem, jornada do herói, tudo isso corresponde ao quê? A um desenvolvimento de um personagem que é o carro-chefe da sua construção. Claro, pode ser que o seu personagem esteja tentando resolver um problema. Beleza. Só que a história está focada nele resolvendo o problema ou desenvolvendo um personagem? No caso, por exemplo, que a gente vê de Senhor dos Anéis, temos uma problemática muito poderosa, que é destruir o anel. Porém, nós temos todo um desenvolvimento do Frodo, então nós temos um Mice de caráter. E o que é interessante é que nesse caso do Senhor dos Anéis, nós temos muitos Mices sendo abertos e muitos Mices sendo fechados. Mas de uma maneira bem geral, não extrapolando tipo, diverso, seria que começa com o quê? A apresentação do Frodo ou do Anel? Nós temos um Frodo abrindo. Ah, claro, nós temos meio que os flashbacks, a gente tem a apresentação, a introdução do world building. Só que a história começa com um Frodo. O Frodo começa aqui. E como acaba a história do Senhor dos Anéis? Com o Frodo. Depois que o Frodo vai, desenvolve, abre aqui o quê? Um evento. Destruir o anel. Destrói o anel. Fechou o evento. Depois tem o final do desenvolvimento do Frodo com um fechamento de caráter. Então, quando nós temos um personagem no geral, movendo a sua plot, como carro-chefe da sua plot, nós temos um Mice de caráter. Claro que histórias bem desenvolvidas, grandes e vários outros fatores, a gente abre mais do que um Mice. Quando tem uma história menor, eu sugiro muito você abrir um Mice só. Um conto, necessariamente, é importante você abrir um Mice só, para que você consiga desenvolver bonitinho. Quero fazer um conto de investigação. Abre aqui um I, fecha um I. Beleza. Eu quero fazer um desenvolvimento de personagem. Beleza, você abre aqui um personagem e fecha aqui um personagem. Ah, eu quero fazer um evento. O evento começa, o evento termina. Fecha Mices bonitinhos. Abrir muitos Mices é um tanto complicado. Agora, já entrando nesse fator, nós temos o E de evento. O Mice de evento corresponde a acontecimentos que desenvolvem a trama. Tá, mas não tá um pouco vago? Mais ou menos. Nós podemos ter eventos gigantescos, como por exemplo, destruir o anel. Nós podemos ter eventos menores, como por exemplo, abre Moria, fecha Moria. Gandalf morre, Gandalf volta. Podemos ter diversos outros micro-eventos. Nós temos o evento Master. Evento Master. Destruir o anel. Destruir o anel. Porém, eu abri diversos outros mais menores que vão sendo fechados em ordem. Abri um, fechou um, abri um, fechou outro. Mas se eu abrir um, eu fecho, eu posso abrir o dois, só que eu fecho o dois, depois fecho um. E não vai seguir nessa ordem. Então eu ficaria aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Eu abro um, abro dois, fecho dois, fecho um. Show? Então o evento seria eventos, realmente situações ou de graus de importâncias diferentes que vão impulsionar a história. Você pode construir que após a resolução de uma problemática tem uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, até que você resolve todos os eventos e a gente termina. Só que a motivação principal da construção do seu personagem ou da sua história de uma maneira geral é o quê? A motivação dele para começar a história é algo que vai ser terminado no final, não necessariamente no meio. Porque senão você teria que abrir outros para fazer uma interseção para não ficar esse buraco que, beleza, resolvi aqui, resolveu ali. Dando uma recapitulada bem rápida, o M de Milieu corresponde a problemáticas que estão relacionadas à sua ambientação. Problemas de política, economia, sociedade, cultura. Quando a gente fala sobre o I de Inquiry ou Investigation, nós temos um problema para ser resolvido. Normalmente uma investigação é algo mais pontual.
No caso de character, nós temos o desenvolvimento do personagem. E no caso do evento, nós temos eventos que movem essa produção, essa construção. Beleza, Rafa, eu consegui entender mais ou menos o que você está falando. Nós temos o M, que corresponde ao milieu, que é o ambiente, o I de inquire, que é a problemática mais pontual, investigação, o C de character, o E de evento, mas... Então você poderia dar um exemplo mais prático para dizer mais ou menos como que funciona essa criação do Mice? Sim, posso fazer isso, meu querido. Quando a gente fala sobre o milieu, vamos seguir então a ordem do M até o E. Então quando a gente fala sobre o ambiente, vou ler aqui um textinho aqui para ficar mais fácil para vocês. O ambiente em que uma história ocorre é fundamental para a criação de uma história coesa. Isso não inclui apenas o local físico, que é uma história que se passa, mas também a cultura, tradições, histórias ou regras desse mundo fictício. Desenvolver um ambiente bem construído ajuda a imergir o leitor numa história e torná-lo mais atraente. Ou seja, meus queridos, vamos imaginar um exemplo clássico de milieu. Nós temos, por exemplo, uma situação que vai ter uma chamada política e o rei te chama para resolver um problema que ele precisa fazer antes de chegar até o fatídico dia que ele vai dizer para o povo alguma coisa. Beleza? Nesse caso, nós temos o quê? Depende qual que é a construção que você quer fazer. Vamos lá. Milieu. A história está focada na política. Vai ter as tramas, vai ter o desenvolvimento, vai ter a intriga, aí você vai entrar num jantar, aí você vai atrás de um possível pessoa que pode querer matar, aí vai nisso, aquele outro, aí o rei pode ter um atentado e você salva. Milieu, nós temos aqui uma história onde a política está por trás. Existe um rei de outra cultura que está vindo, então a gente não sabe como é a cultura dele, vai ter um jogo político, vai ter a venda de não sei o que, mas isso é contra os deuses. Todos os pontos que você está desenvolvendo nessa premissa de o rei precisa resolver algo antes do dia que vai ser dito o pronunciamento, se você pegar essa proposta e usar a técnica milieu, você está usando problemas relacionados ao seu world building que vai desenvolver aquilo que você quer construir. Agora pegar essa mesma premissa, porém agora de inquire. Você fazer uma investigação. Você vai tentar descobrir quem é que está tramando. Você vai atrás das pessoas, vai fazer interrogatório, vai caçar, vai atrás da noite e pistas verdadeiras e pistas falsas. Vai fazer toda uma investigação do ambiente, do local, do tempo, espaço e tudo mais, para tentar descobrir quem são as possíveis problemáticas. Tanto que o inquire, o problema ou questão que impulsa a trama é a força motriz da história. Ela pode ser uma pergunta central que precisa ser respondida, um conflito que precisa ser resolvido ou um mistério que precisa ser desvendado. A investigação do problema central deve guiar a narrativa e manter a atenção do leitor. Então, quando a gente fala sobre essa premissa que a gente está trazendo de o rei precisa que aconteça alguma coisa antes do dia que ele vai fazer a grande divulgação, você vai ter esse mistério por trás e essa trama vai girar em torno de o que o rei tanto quer falar, por que tanto ele se sente preocupado, quem são as possíveis vítimas, ele é a vítima? Então toda essa investigação gera em torno desse inquire, em cima dessa mesma premissa. Agora, se você quer fazer dessa mesma ideia, o rei precisa da sua ajuda para resolver um problema antes do dia da grande divulgação, e você quer fazer um C de caráter, como que você usaria isso? Os personagens são o coração da história e devem ser desenvolvidos da maneira atraente e envolvente. O protagonista é o personagem central e deve ser convincente, complexo e interessante. Além disso, outros personagens secundários também devem ser desenvolvidos a fim de dar profundidade e realismo à história. Então quando a gente fala sobre o C de caráter nessa premissa, você vai trabalhar, por exemplo, a profundidade da relação entre o rei e o seu personagem. O seu personagem é o rei? O seu personagem é a rainha? O seu personagem é aquele... Então você vai utilizar dessa premissa. O rei precisa de ajuda para resolver um problema. E o desenvolvimento do personagem vai ser... Então vai ter, por exemplo, dificuldade... Então vai ter, por exemplo, problemas morais, problemas éticos,
movimentação interna, drama, conflitos, e desenvolve quedas e ápices e fossas e reviravoltas, sempre trabalhando a partir do desenvolvimento de personagem. Obviamente a gente pode fazer um episódio falando como desenvolver personagens em diversos arquétipos diferentes, e se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer que eu traga também personagens, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazendo outros vídeos também que falam sobre personagens. Mas voltando então, quando a gente fala sobre ser de caráter dentro dessa premissa, a proposta é desenvolver um personagem que vai trazer essa movimentação para o final da sua história. Obviamente, personagens primais, secundários, terciários, apenas personagens de âncoras ou personagens de ligações, mas de alguma forma você precisa colocar uma movimentação interna e externa como ponto principal o personagem ou caráter. Então você vai trabalhar esses padrões. O padrão de desenvolvimento do personagem, você vai trabalhar o background do personagem, vai trabalhar as modificações internas, externas, os conflitos, o drama psicológico, físicos, emocionais. Por quê? Porque tudo isso gira em torno de um desenvolvimento de personagem, C, de caráter. Beleza, e agora, se você usa essa mesma premissa como evento, o que seria então um evento? Os eventos que impulsionam a trama são os acontecimentos que levam a história adiante. Os eventos devem ser cuidadosamente planejados para manter a narrativa em movimento, com reviravoltas, conflitos e desafios. Eles devem ser integrantes de uma forma orgânica que o restante dos elementos, especialmente o problema central. Então agora, o que acontece? Se nós estamos falando que o evento é o principal dessa história, desse seu mice, e que é o rei precisa de ajuda para resolver um problema, esse problema é o problema que você vai desenvolver. E tudo vai acontecer para que esse problema não seja resolvido. Pessoas vão surgir, problemas vão acontecer, então você vai colocar diversos outros microeventos que é: eu estou com receio de ser morto antes do dia X. Tanto que o dia X é o dia fatídico. Beleza. Então seu personagem tem lá o seu grande evento para resolver. Manter o rei vivo até o dia e descobrir alguma forma para, sei lá, de alguma forma, capturar, matar, não interessa, não deixar com que o rei morra de alguma forma. Perfeito. Agora que nós temos dessa construção, abrir o mice de evento, o final do evento vai ser o dia fatídico do rei. Durante todo esse período da apresentação que o rei tem esse problema ao dia final, tudo isso aqui pode haver outros eventos e vai ter outros eventos. Você vai construir diversos outros micros acontecimentos que vão fazer lógica, obviamente, para o evento total. Então, por exemplo, uma tentativa de envenenamento é um evento que faz sentido para o evento principal. Por exemplo, o rei decide cavalgar numa tarde ensolarada. Isso é um evento, porque tantas coisas podem acontecer. Vai ter uma reunião importante com o vizir de não sei o que 2 dias antes. É algo muito importante, algum evento importante para a conclusão final da sua história. Então, quando a gente fala sobre evento, são, primeiramente, né, o principal do evento é você entender qual é o evento principal, como começa, como termina, e quais são os eventos que estão relacionados àquilo que vai fazer diretamente conexão ao evento principal. Então, o mice, o que ele é? Ele é uma técnica de escrita? Sim. Mas ele faz com que você se feche em alguma coisa? Não. Tanto que nós usamos para os 4 exemplos do MICE a proposta de um rei precisa de ajuda antes do dia da divulgação X. E nós usamos o mice, o I, o M de Emílio, onde tem essa questão da política envolvida, as tramas, a sociedade, que tem tudo que esse dia fatídico vai acontecer. O I de investigação, Inquiry, Investigation, que tem toda essa questão de navegação e procura e pistas e não sei o que. C de caráter, onde você vai aprofundar as reflexões do rei, dos personagens, da corte. E o E de evento, que é o evento principal, que é o rei se sente ameaçado por alguma coisa e você precisa resolver esse problema de alguma forma.
Então, pessoal, esse aqui é o mais. Obviamente, se você falar assim, nossa, mas, poxa, eu gostei desse tipo de estrutura. Eu posso fazer 4 vídeos, porque nós temos o MICE. Então, se você gosta disso, fala assim, nossa, gostei, vale vídeo, deixa aqui nos comentários. Queremos o MICE, que eu faça um videozinho mais especificamente, desenvolvendo todos os pontos importantes que podem ser trabalhados em cada um dos tópicos diferentes, dentro desses 4 tópicos do MICE. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, porque aqui nós temos escrita, word building, desenvolvimento, tutoriais, narrativas, análises, reviews e diversas outras coisas. E logo logo vamos ter várias outras coisas interessantes e voltas de algumas outras coisas bem legais. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!